A única visita da Fórmula 1 a Donington Park há 20 anos foi testemunha daquela que é, talvez, a maior exibição de Ayrton Senna. Com um carro muito inferior aos seus rivais da Williams, Senna usou das condições instáveis do clima para esmagar a concorrência, desde a primeira volta, considerada por muitos a volta do século, com direito à provocação do brasileiro com o patrocinador master da corrida. Os detalhes daquele GP da Europa, que também teve um desempenho brilhante de Rubens Barrichello, em nossa lembrança de hoje. Quarta-feira, 12 de abril de 2023, e este é mais um TBT de quarta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, serão todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de TBT de quarta, é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, aquele pedido que eu sempre faço para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, aumentem o engajamento e a gente cresce cada vez mais. Como adiantamos boa parte da expectativa sobre a temporada de 1993, quando falamos sobre a corrida de Interlagos, Ayrton Senna lutava contra um adversário de outro planeta, no caso, o carro da Williams, pilotado por Alain Prost e Damon Hill. O francês venceu na África do Sul, enquanto o brasileiro triunfou em casa em Interlagos. Senna era o líder por 6 pontos, quando a Fórmula 1 desembarcou pela primeira vez e até hoje única em Donington Park. O autódromo inglês, cujo proprietário era o construtor civil Tom Whitcroft, não tinha uma estrutura das mais amplas para receber a categoria, mesmo para aquela época, mas foi inserida no calendário meio de última hora, depois que o México foi retirado da lista. Um pouquinho de provocação marcou aquela prova. A Sega, fabricante de videogame e dona do clássico Sonic, que vivia seu auge naquela época, era uma das patrocinadoras principais da Williams e resolveu ser a patrocinadora master da prova. Ou seja, por onde se olhasse no circuito localizado próximo à cidade de Derby, tinha o logotipo da empresa. Até mesmo um dos troféus, o temático, que geralmente é entregue junto ao principal em algumas ocasiões, era o Sonic, o ouriço mais rápido do mundo. Aí ocorreu que Senna colocou na lateral de seu carro, na borda da abertura do cockpit, um ouriço atropelado por uma faixa vermelha e branca. A brincadeira estava perdendo a graça, porque na classificação, Prost e Hill enfiaram quase 2 segundos na pobre McLaren. Senna ainda largaria em quarto, atrás de Michael Schumacher. Era o script que a Sega sonhava, só que a turma do videogame se esqueceu de uma coisa que acontece bastante na primavera britânica: a chuva. E estava chovendo na largada. Foi aí que 2 brasileiros realizaram uma primeira volta épica. Senna perdeu a 4ª posição na largada para Karl Wendlinger, que subiu para o 3º posto. Sem desanimar, o tricampeão deixou Schumacher para trás na Red Gate e, numa manobra ousada, passou Wendlinger por fora na crane. Hill foi vitimado na McLeans e, retardando a freada na chicane Melbourne, ultrapassou Prost e tomou a liderança, antes da primeira volta ser completada. Já Barrichello, que fazia apenas a sua 3ª corrida e largava na 12ª posição, herdou a 11ª de J.J. Leto, que largou dos boxes e deixou Johnny Herbert e Riccardo Patrese para trás logo nos primeiros metros. Gerhard Berger ficou para trás na Old Hairpin e a 10ª posição parecia certa quando Wendlinger bateu em Michael Andretti. Jean Alesi teve que frear para não ir junto, assim como Schumacher. E Rubens se livrou dos dois quase de forma instantânea. 4ª colocação também na primeira volta. A partir daí, com a chuva indo e vindo e muita gente rodando e abandonando, um deles Michael Schumacher, o grande macete da corrida foi saber a hora de parar, a hora exata de parar. Nem é preciso dizer que Senna fazia isso com a maestria costumeira, enquanto Barrichello já havia se livrado de Hill e assumido a 3ª colocação. Parecia que seria um passeio, só que na volta 34, Senna foi para sua 3ª parada nos boxes para recolocar os pneus slick. A McLaren se atrapalhou por completo com o pneu traseiro direito, o pit stop durou 18 segundos e Prost assumiu a ponta. Uma tática quase arriscada teria que ser posta em prática. Foi aí que Senna brilhou, talvez como jamais em sua carreira.
Nós dissemos no vídeo, em homenagem a ele, que 93 havia sido a sua maior temporada, pois foi nesse momento da corrida que Senna resolveu arriscar para retomar a ponta e causar ainda mais remorso em Ron Dennis. Prost fez sua parada na volta 38, quando a chuva havia apertado novamente. Senna voltou à ponta e aí resolveu não parar. As 10 voltas seguintes foram uma aula de pilotagem, com Senna aumentando sua vantagem para Prost de 16 para 29 segundos. Lembrem-se, o brasileiro estava de pneus slick na chuva. Praticamente nocauteado, Prost retornou aos boxes na volta 48 e Senna, além de anular a desvantagem, ainda colocaria uma bela vantagem para qualquer outra adversidade. E a maré positiva aumentou de vez quando o francês deixou o carro apagar. Barrichello subia para a segunda colocação e a Williams, visivelmente derrotada, ainda viu o francês retornar à pista com uma volta de desvantagem para Senna. Hill tomaria a segunda colocação na volta 55, quando Barrichello fez o seu pit. Mas o momento foi errado e 2 voltas depois ele parou de novo para voltar aos pneus de chuva. Enquanto isso, a Williams fez tantas paradas, 6 de Hill e 7 de Prost, que no final eles não tinham mais pneus novos de chuva para completar a prova. Já Senna foi aos boxes 5 vezes, mas só trocou 4 vezes seus pneus. Na volta 57, Ayrton entrou nos boxes sem que a equipe estivesse pronta e passou reto. Depois ele falou que já havia percebido que a entrada de boxes era mais curta que o traçado. E como não havia limite de velocidade nos boxes, Senna testou ganhar tempo por ali nos treinos e deixou essa opção para usar na prova. Anos mais tarde, Reginaldo Leme revelou que em uma entrevista, Senna só fez isso porque havia obtido a aprovação da direção de prova e que pediu segredo porque a categoria poderia um dia retornar para lá. A vantagem disso tudo? Senna fez a melhor volta da prova justamente quando passou pelos boxes. Já no fim, depois de seu último pit, Senna relaxou e passou a administrar a enorme vantagem, o que fez Hill ser o único a completar a prova na mesma volta de Senna, que venceu com absurdos 1 minuto e 24 segundos de vantagem para o britânico. Lamentavelmente, Barrichello não chegou ao fim. O piloto da Jordan havia retomado a terceira posição de forma até confortável, mas ficou sem combustível a 6 voltas do fim. O terceiro brasileiro na prova, Christian Fittipaldi, completou na 16ª colocação. Outro que mereceu aplausos foi Johnny Herbert, que repetiu a 4ª colocação de Interlagos, tendo feito somente um pit stop. Sim, o britânico da Lotus passou quase 65 voltas correndo com pneus slick, numa performance de deixar qualquer poupador de equipamento boquiaberto. A extraordinária volta de Senna, tão gigante quanto a de Barrichello, mas enfrentando carros e adversários bem melhores, foi escolhida como a melhor primeira volta do século, com direito à placa no museu, que já não existe mais. No pódio, é claro, Senna não se fez de bonzinho e ergueu o troféu do Sonic, sem pestanejar, à frente de Hill, Prost e de toda a cúpula da empresa. Como bom brasileiro, embora ao final da temporada ele tenha perdido o título, ele não perdeu a piada. O adesivo do ouriço atropelado não apareceria mais no carro, e o troféu estilizado ficou escondido numa sala até 2020, quando a equipe divulgou a foto dele todo empoeirado nas suas redes sociais. Quase como um clamor popular, os fãs imploraram para a equipe dar mais destaque, e o pedido foi atendido, fazendo o troféu ser colocado na sala nobre de troféus. Donington jamais voltaria a receber a categoria. Em 2009, chegou a assinar um contrato que a colocava como substituta de Silverstone como sede do GP da Grã-Bretanha, mas problemas financeiros impediram a reforma do autódromo, hoje administrado pelo ex-piloto Jonathan Palmer. Dentre as categorias mais importantes, o circuito cedia uma das etapas do Mundial de Superbikes. Mas não tem quem esqueça daquele 11 de abril de 1993. Pessoal, eu falo sem medo de ser equivocado. Aquela corrida em Donington Park foi a maior pilotagem de Ayrton Senna na Fórmula 1, mas de longe. O revés que ele tomou no pit stop da McLaren, ele reverteu com pneu slick na chuva, derrotando o Prost, que estava com o pneu correto, fazendo a distância aumentar, é
brilhante. Quem vê os melhores momentos da prova não imagina que tenha sido tão dramático e tão necessária essa mudança de estratégia por causa do erro da McLaren. Uma performance incrível, foi uma performance de colocar para sempre na história. Felizmente essa prova está para sempre na história. Felizmente a McLaren reconheceu a importância daquela corrida e colocou o troféu do Sonic dentro dos seus principais troféus. E é uma pena que Donington não tenha recebido mais a categoria, é um circuito maravilhoso. Mas enfim, vocês gostaram, pessoal? Eu acho que vocês gostaram, com certeza. Essa corrida é inesquecível. Não só para o Senna, mas também para o Barrichello. Fez uma brilhante corrida também o Barrichello em sua terceira prova pela Jordan. Quarta-feira que vem tem mais um TBT de quarta. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. É só procurar por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!